Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Equilibre-se, que nessa semana veio até o Serviço Especializado de Atendimento aos Pacientes com AIDS. Eu gostaria, então, de, desde já, agradecer a participação do Dr. Vanderlei Madeloso, que está aqui ao meu lado, médico infectologista, que atua aqui no município de Erechim, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a campanha Dezembro Vermelho, que faz, então, esse alerta para a conscientização e prevenção de todas as doenças aí infecto-contagiosas, principalmente a questão da AIDS. Doutor, boa noite. Gostaria que, inicialmente, o senhor comentasse sobre essa campanha, o impacto que ela tem em todo o país, enfim, como que o senhor observa todo esse reflexo? Boa noite, obrigado pelo convite. Desde já agradecer vocês pela oportunidade de a gente poder estar aqui conversando sobre esse dia 1º, porque eu acho que o dia 1º ele é um dia muito especial. Ele é um dia onde todo mundo, na verdade é um dia onde é comemorado o Dia Mundial de Combate à AIDS, onde se dá uma ênfase maior do que a gente já faz nos outros 364 dias, no tratamento, no acompanhamento e nas pessoas que vivem com HIV/AIDS daí. Lembrando só para vocês, essa data foi, vamos dizer assim, oficializada em 1987, tá, pela Organização Mundial da Saúde, e no Brasil a gente começou a comemorar em 1988. Tá? Ele é um dia todo especial, onde todas as comunidades, todas as cidades, né, elas se mobilizam em tentar levar a comunidade em geral vamos dizer assim, as características, os dados, né, e principalmente uma compreensão, né, em cima das pessoas que vivem com HIV/AIDS, né? É uma situação, a gente está aqui no dia a dia muito difícil para uma pessoa receber essa notícia, né? Então esse dia ele é um dia todo especial, onde a gente procura passar as informações sobre a doença para toda a comunidade e ao mesmo tempo informações para a prevenção de não adquirir essas doenças. Então eu acho que é um dia muito especial. A gente aqui em Erechim tem já uma história dentro desse dia 1º, de fazer sempre, né, um evento, e esse ano não vai ser diferente. Esse ano a gente pretende mostrar às pessoas, né, mostrar através de vocês, a imprensa, o que é a nossa situação, como vivem hoje os pacientes com HIV/AIDS e qual é a expectativa, né, de vida e do futuro dessa doença. Tá? Então, hoje a gente tem no cadastro conosco 503 pacientes. Tá? Esses 503 pacientes, eles são pacientes que passaram pelo nosso serviço. Isso não quer dizer que, de repente, dentro da cidade de Erechim, tem algumas pacientes que são portadores do vírus e que não fazem o tratamento conosco. Optaram por ir tratar em outra cidade ou até em outro estado. Então, conosco aqui passaram 503 pacientes, sendo que em uso da medicação, ou seja, em uso do coquetel que estão em tratamento, nós temos aproximadamente 480 pacientes. Tá? E a gente tem um índice de abandono de 23%, 25% também, que não deixa de ser um índice baixo até, né? pelo tamanho do número de pacientes que a gente tem. O importante, eu acho, a gente dizer, esses 503 pacientes não são da cidade de Erechim. Como tu falaste no início, a gente é um serviço de atendimento especializado em HIV/AIDS. Então a gente, na realidade, é uma referência, o município de Erechim, na pessoa do SAI, onde a gente trabalha, a gente é uma referência para toda a 11ª Coordenadoria de Saúde, e aí a gente está tendo um aumento. Para a gente ter uma ideia, aqui na minha cola, em 21, dos 21 anos aos 30 nós tivemos 20 pacientes novos, dos 31 aos 40 nós tivemos 10 pacientes novos, e dos 41 aos 50 anos nós tivemos 8 pacientes novos. Tá? Claro que tem alguns acima de 60, o que chama atenção, nenhum praticamente abaixo dos 20 anos, né? 2 casos apenas. Mas tu vê uma pessoa com 17 a 18 anos já ser contaminada pelo vírus, saber que vai ter uma doença para o resto da vida, né? Não é uma coisa boa para ninguém, nem para ele, nem para a família dele, né? Então a gente tenta aqui, nesse dia 1º, principalmente, tentar insistir
que as pessoas voltem a tomar as medidas de prevenção, né? O uso do preservativo, o não compartilhamento de seringas, para evitar a transmissão e adquirir uma doença totalmente prevenível, né? Esse que eu acho que é o grande fator. Eu tenho até, às vezes, a gente dá umas aulas para os alunos da medicina aqui da nossa universidade, da URI, e eu sempre digo para eles que se a gente pegar no 81, 82, onde surgiu a doença, até os dias de hoje, tem algumas coisas que são muito parecidas, iguais, que é o quadro clínico, a forma de transmissão, isso não mudou nada. O que mudou muito é a forma de tratamento desses pacientes. Eu peguei uma fase onde a gente tinha os coquetéis, que eram aí que eu dei o nome coquetel, que eram 20, 22, 25 comprimidos por dia. Hoje o nosso tratamento padrão no Brasil e no mundo é 2 comprimidos ao dia ou até às vezes 1 comprimido ao dia. Isso fez o quê? O tratamento evoluiu tanto na forma tanto de administração dos comprimidos como nos efeitos colaterais. Então hoje quando você pega um paciente com HIV positivo, ele tem uma vida completamente normal. Eu sempre digo, é que nem tu ter uma pressão alta e tu controlar a doença com remédio, eu ter uma diabetes e controlar a doença com insulina ou com medicamento. O HIV é exatamente a mesma coisa. Hoje o que mudou muito na visão assim, do infectologista, como os pacientes estão sobrevivendo muito mais, estão tendo uma vida normal, está surgindo o que? As doenças normais de uma pessoa não HIV. Então, hoje, se a gente pegar o número de óbitos nosso aqui nesse ano, são 12 até agora. Eu devo ter 2 ou 3 que morreram em decorrência da doença em si. Então, nós tivemos mortes por infarto do miocárdio, nós tivemos mortes pelo Covid, nós tivemos mortes por tumores, por insuficiência renal. Então, são pacientes que a gente não tinha esse quadro clínico. Infelizmente, eles iam a óbito antes e não chegavam a desenvolver esse tipo de doença. Então, hoje o maior, vamos dizer assim, o maior, não digo perigo, mas a maior atenção que a gente tem que dar para o paciente HIV é em cima dessas doenças, das doenças normais de todo mundo, né? O tratamento em si, ele modificou muito, a qualidade de vida ela é igual. Eu tenho pacientes aqui que estão há 20, 25 anos aqui conosco, trabalhando normal, fazendo sua atividade física normal. Então, eu acho que o tratamento em si, desde que a pessoa siga ele corretamente, como é que eu vou dizer assim, tem uma adesão, consiga-se principalmente, acho uma coisa importante, se desvincular um pouquinho daquele preconceito de ser portador, que muitas vezes não é nem quem está ao redor dele, é ele que, o próprio paciente tem um alto preconceito de, eu sou HIV, vou me isolar disso, não posso fazer. Não, tu tem a tua vida normal igual a qualquer outra pessoa. Então eu acho que no momento que tu consegue juntar a parte da pessoa se sentir bem, não digo bem não é o termo, mas se sentir tranquilo com o HIV, sabendo que ele não coloca ninguém em risco, conseguir resolver viver a sua vida normal no seu meio e tomar o medicamento correto, ele vai ter uma vida plena, vai viver até os 80, 90 anos aí, como a natureza ia fazer ele viver normal, sem o HIV. O tratamento, eu sempre tenho alguns pacientes que não querem fazer via SUS, eles querem fazer via consultório, a gente faz o tratamento, e na hora que tu faz a receita, eu posso comprar na farmácia? Não. Na farmácia não tem o tratamento. Das gestantes. Nós tivemos esse ano aqui gestantes, 14 gestantes. Então, quando eu comecei a trabalhar com HIV/AIDS, meu Deus, mulheres, pensar em ter filho era uma coisa proibida, tu não precisa nem cogita isso. Hoje não, hoje nós temos, um levantamento maior que eu tenho, de 2015, praticamente quase 60 gestantes nós tivemos, e pacientes que já estão no 2º ou 3º filho, e os filhos nascendo sem o HIV. Isso é a influência do quê? Do coquetel, o medicamento consegue, de uma maneira, impedir que a mãe transmita o vírus para o nenê durante a gravidez e na hora do parto. Então isso é uma coisa fantástica, tu poder dar para uma mulher o desejo que a mulher tem de ser mãe. Então tudo, eu acho que isso que a gente está conversando se baseia no quê? No tratamento. Então a pessoa que infelizmente se contaminar, ela tem que pensar o quê? Que ela tem uma vida segura pela frente, mas que isso tudo passa pelo tratamento. E é isso que a gente tenta transmitir
no acompanhamento dos nossos pacientes, né? Esse dia primeiro ele é um pouquinho mais amplo. A gente, além de tirar as dúvidas de quem já é portador, é transmitir algumas informações para as pessoas não chegarem ao ponto de ter que tratar, de não adquirirem o vírus, né? Então, acho que são um dia específico mais para informar, mas no âmbito geral o tratamento ele é muito, muito eficaz. A testagem ela é fundamental, né? Uma dúvida assim, como é que eu sei se eu tenho vírus ou não? Só fazendo o exame. E o exame específico do HIV/AIDS, né? O exame teste de anti-HIV. Esse exame, por alguns anos atrás, ele era feito uma vez por semana, né? A unidade naqueles dias ela fazia, e muitas vezes a pessoa tinha que ir lá e dizer, eu quero fazer. Hoje a gente tem uma maneira diferente de ver, hoje a gente oferece o exame. Né? Hoje tu chega lá, eu quero fazer alguns exames, vem cá, tu não quer fazer também o HIV? Acho que a gente perdeu, nós também como médicos, como áreas da saúde, um pouco o medo. A gente às vezes tinha medo de oferecer o exame, até porque não sabia qual era a reação da pessoa. Hoje já não, hoje isso dentro das unidades já é feito. Então, na realidade, a testagem ela é feita em qualquer unidade básica de saúde, qualquer dia da semana, tá? É um teste sigiloso. A gente usa muito o teste rápido, então em 15 minutos tu já tem o resultado do exame. Então eu, como médico infectologista, o que eu espero? Que as pessoas façam, que percam o medo de fazer o exame e pensar num outro lado, que se eu fizer o exame e der positivo, poxa, é uma tristeza, mas ao mesmo tempo bom que eu fiz o diagnóstico precoce e a minha chance de ter uma melhora, de ter uma qualidade de vida, ela é 99% maior do que se eu fizesse o diagnóstico só quando eu ficar doente. Então, o que eu insisto? Pessoas vão até o UBS, realizem os seus exames, peçam para fazer os exames, que lá vai estar disponível a todo momento a realização do teste do HIV. A ideia essa do dia primeiro é exatamente isso, transmitir informações, tentar tirar as dúvidas, que eu acho que são poucas, né? Depois de tantos anos que a gente vem falando de HIV, mas sempre tem, né? Eu acho que as gerações vão mudando, né? Os jovens vão chegando, as pessoas vão mudando, vão envelhecendo e vão chegando pessoas novas, então nós temos que estar permanentemente dando informações. Então o que a gente quer nesse dia primeiro é exatamente isso, orientar as pessoas, criar um sentimento nas pessoas de se prevenirem, de se cuidarem, e se tiverem dúvidas de alguma situação de risco que foram colocadas, alguma exposição de risco, a gente não comentou isso, o tal do comportamento de risco, né? Hoje não existe grupos de risco, existe comportamento de risco das pessoas, e sempre que tiver alguma situação onde você acha que pode ter ocorrido alguma situação que colocou em risco a possibilidade de receber o HIV de algum parceiro, de alguma parceira, e ir na unidade básica de saúde e fazer o exame. Se tu tem vergonha de ir na unidade básica, vai num laboratório particular, mas faça o exame. E previna-se, use preservativo. Ainda é o único método 100% eficaz da gente prevenir a infecção pelo HIV. Muito obrigada, Dr. Vanderlei, por todos os seus esclarecimentos. E desse modo nós encerramos o Equilibre-se dessa semana. Você pode conferir esse e outros programas aqui na página do Jornal ITV Bom Dia.